Já estamos de volta com Hora Geral. Nessa segunda-feira estamos conversando com o médico cardiologista Dr. Sérgio Paulo. Antes de continuar conversando com o Dr. Sérgio Paulo, acabam de chegar imagens do incêndio do Sambaiatuba em São Vicente, imagens essas que chegaram pelo WhatsApp, que é o 981387000. Não temos informações até o momento. Essas imagens acabaram de chegar pelo WhatsApp e mostra, pela quantidade e a cor da fumaça, um incêndio de grandes proporções no Sambaiatuba, na cidade de São Vicente. Então, essas são as informações. Se a gente conseguir mais algum dado, alguma informação até o final do programa, a gente vai apresentar. Doutor Sérgio Paulo, lógico que o senhor, como médico e o Hora Geral, tem essa preocupação na prestação de serviço. Parece que nós temos uma grande informação e temos também a preocupação com a prevenção. Que análise o senhor faria hoje? As pessoas não acreditam muito, arriscam a sua vida ou elas estão conscientes e isso acaba modificando ou melhorando os índices com relação à morte relacionada ao coração? No aspecto Brasil, isso daí, as projeções são extremamente preocupantes. Enquanto que nos países desenvolvidos nós estimamos um aumento na ordem de 2 a 3% de mortes por infarto ou derrame cerebral, nos países como o Brasil nós estimamos de 10 a 15%. Ou seja, embora haja um trabalho intenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia e no sentido de divulgar, e daí o motivo de eu estar aqui acordado cedo, meus parabéns por você estar cedo aqui, entendeu? Todos os dias. Eu acho que todos nós devemos olhar esse aspecto da prevenção Sim. com maior atenção, porque realmente não há recurso capaz de investido em saúde, capaz de evitar tantas tragédias que essa doença, que é terrível, essa doença já mudou a história do Brasil. Eu estava conversando com você. Isso. Por que chama-se Anfiteatro Petrônio Portela? Petrônio Portela seria o primeiro presidente civil eleito pela junta militar. Ele foi convocado na quinta-feira pela junta militar. Sim. E foi comunicado como presidente do Senado que ele seria o primeiro presidente civil designado. Ou seja, na sexta-feira, de madrugada, ele teve uma dor no peito e foi chamado um cardiologista lá em Brasília e constatou a presença de um pequeno infarto, pequeno. E o cardiologista falou que ele tinha um infarto, que ele precisa ser hospitalizado. Daí ele disse que ele não poderia ser hospitalizado porque ele era o futuro já presidente eleito, in pectum, lá pela junta militar. E que ele jamais poderiam saber que ele tinha sido acometido de um infarto e ele pediu para ser tratado em casa. Em casa. Então foi montado um pseudo atendimento, um home care para o infarto, para tratamento do Dr. Petrônio Portela, e ele às 3 horas da manhã foi acometido de uma fibrilação ventricular e morreu. Então nós tivemos a história do Brasil já modificada por um infarto. Isso postergou-se a abertura. Então, hoje que chama Anfiteatro Petrônio Portela, o Dr. Petrônio Portela foi acometido de um infarto. Nós tivemos um processo que foi cassado o registro desse cardiologista, que se submeteu à imposição desse senador, dizendo que ele não queria ser hospitalizado. Ele não poderia ter se curvado à intenção. Então, nós tivemos já a história do Brasil modificada, e entre tantas outras histórias. Agora, nós temos a história do nosso município modificado por ceifar uma vida importante dentro do cenário político local. Ou seja, o Marcos de Rossi. É uma doença que realmente tem que ser vista de uma forma com muita atenção, com muita preocupação por todos os segmentos da sociedade. Agora, doutor Sérgio Paulo, nós temos mais uma pergunta aqui, eu também tenho outras, mas vamos à pergunta do telespectador, até para ilustrar mais o Hora Geral. Vamos lá. Olá, doutor, estamos de volta agora com a pergunta feminina. Manda, Patrícia. Doutor, existe coração partido? Semana passada eu ouvi na televisão. Quando a gente tem alguma desilusão, existe mesmo coração ficar partido?
Oh, doutor, e o coração partido existe de verdade? Eu também estou curioso com essa aí. Douglas, um abraço para você, um abraço, doutor. Voltamos amanhã com mais Fala Povo aqui no Hora Geral. Tchau. Valeu, Beni. Existe isso? Isso daí é uma pergunta interessantíssima, né? E vem de encontro àquilo que eu lhe passei. É a síndrome do coração partido, ou Broken Heart Syndrome. São pacientes que, em geral, mulheres, que, quando acometidas de um estresse extremo, em geral, perda de filho, subitamente levam a uma dilatação aguda do coração sem nenhuma doença cardíaca prévia. Ou seja, eram mulheres absolutamente saudáveis, sem nenhum sinal de doença e que, frente a um estresse emocional de grande magnitude, tiveram dilatação aguda do coração, entrando em insuficiência cardíaca. Então, veja, Douglas, esse é o exemplo maior de quanto que o nosso emocional pode influir na nossa saúde cardiovascular. A ponto de que, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela criou o Departamento de Espiritualidade e Coração. Veja, junto com a Associação Americana de Cardiologia e a Harvard, hoje nós temos um departamento dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Espiritualidade e Coração. Espiritualidade que se entenda, não religiosidade. Espiritualidade sensu lato. Ou seja, nós estamos diante de um fato que nós sabemos ser da maior importância e magnitude, do qual nós não sabemos absolutamente nada. Nós sabemos sim que é uma situação extremamente importante na deflagração de eventos agudos, e a síndrome do coração partido é o exemplo máximo disso, né? E, por outro lado, nós não sabemos como que se processa esses mecanismos. Hoje, as pesquisas se direcionam de que o nosso cérebro é uma grande usina de mensageiros químicos. Nosso cérebro manda mensageiros para o nosso coração, para o nosso intestino, nosso pulmão. Esses mensageiros químicos é que seriam os grandes causadores dessas catástrofes. E terceiro, é extremamente difícil, como eu disse no princípio, nós estabelecermos mudança de comportamento. Quer dizer, esse é o grande problema. Mas existe sim a síndrome. O que o doutor Sérgio Paulo quis explicar, eu mandei um vídeo para ele no final de semana de uma reportagem, que eles fizeram uma pesquisa, as pessoas que oraram ou que fizeram uma prece, mesmo sem saber, as pessoas enfermas, mesmo saber que alguém orou, rezou por elas, tiveram uma melhora de saúde, em detrimento daquelas que de repente não tiveram uma oração. Ou seja, acho que a parte psicossomática acaba influenciando muito para um resultado positivo. Né? Nós temos uma fronteira aqui, Douglas, na qual os estudos conduzidos pela Harvard, por exemplo, pacientes que foram encaminhados à cirurgia de revascularização, cirurgia cardíaca. Então, dividiu-se em dois grupos, nos ateus ou agnósticos, ou aqueles que professavam alguma religião ou participavam de algum grupo filosófico de apoio, certo? A mortalidade em grupos comparáveis foi 3 vezes menor no grupo que, de alguma forma, professava alguma religião ou fazia parte de algum grupo filosófico. É excelente, isso acaba até lembrando algumas frases tristes, mas reais. E aí, doutor, eu falei assim, olha, o que nós pudemos fazer, nós fizemos. Agora é só orar a Deus. Sim. E as pessoas acabam tendo, pelo menos, essa espiritualidade, essa fé que acaba salvando vidas. Sem dúvida, Douglas. Nós, essa fronteira, na prática diária, nós nos defrontamos diariamente, né? Cada um dê o nome que quiser. Sim. Né? Cada um tem a sua forma de atravessar essa fronteira. Eu acho, mas que ao telespectador, eu diria que o aspecto emocional, viver de uma maneira saudável, de uma maneira que não o violente, é muito importante. Para todos. Doutor Sérgio Paulo, muito obrigado. Continua um pouco mais aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Pela atenção e receber o convite aqui do Hora Geral. Bom, nos chegaram, além do vídeo, fotos do incêndio no Sambaiatuba, na cidade de São Vicente. Eu queria que você acompanhasse. Não há informações de vítimas até o momento.
O local, como já informamos, tem uma cooperativa de materiais recicláveis que fica ali na cidade de São Vicente. Nós estamos torcendo que apenas esse dano seja um dano material e que, de fato, não haja vítimas. Durante todo o dia, você vai acompanhar as informações e também no Caderno Regional, logo mais às 7h30 aqui na Santa Cecília TV. Parabéns aos aniversariantes de hoje. Quem está completando mais um ano de vida é o Júnior Bozella. É isso mesmo, o Júnior Bozella completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, felicidade, saúde. Olha o Júnior Bozella aí, ó. O Alexandre Ribeiro, também hoje completando mais um ano de vida. O Ricardo Carvalho, grande Ricardo. Parabéns, meu amigo. O Fábio Bueno, o Tuca Lourenço, a Flávia Oliveira de Mendonça, o Cauê Padial, Marcelo Marçaioli, Solange Silva, o Sérgio Braz dos Santos, o Edinho Simões, Clério Luiz Barbosa, Wander de Souza, Rafinha Brito, Sandra Maria da Silva. E se você completa também mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, ó, muito forte para você. Amanhã tem mais, às 7 da manhã. Tchau.